Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E bem, vamos tratar do tema que é o tema do momento. Inclusive, você já deixou de pagar a sua fatura? Você já fez planos de se esconder em algum bunker? Já está financiando algum bunker? Já fugiu para a Amazônia? Eu acho que o Acre é um lugar seguro, velho. Frente a uma guerra nuclear, o Acre é o único lugar que a gente você pode ir sem problema nenhum, não vai ter perigo, os caras nunca vão te encontrar. E mesmo se souberem da tua existência no Acre, eles não vão lá te buscar, velho. Você tá no Acre, você fica de boa. Inclusive aí, quero mandar um abraço para quem for do Acre que estiver assistindo. E, por favor, deixa um comentário aí como que tá a situação no Acre, se as pessoas já estão chegando por aí, se vocês estão com medo, se estão preocupados, enfim. Eu quero primeiramente fazer um agradecimento a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão mandando mensagens, que estão contribuindo. A contribuição de vocês é muito importante para o canal, certo? Siga as minhas redes sociais, compre os meus cursos e bora lá. Ou seja, vamos reagir hoje o cara que é a lenda aí da internet, o cara que é o suprassumo do conhecimento, Professor Rock. E vocês sabem que eu gosto de rock and roll. Então esse nome é legal, né? Professor Rock. Vamos lá. Contra Israel na guerra no meio do ano passado. E agora ele restabeleceu seus estoques, ele tem milhares de mísseis e drones. Então ele tem capacidade de munição para levar essa retaliação por mais tempo, bem mais tempo. O fato aqui é que agora ele precisa decidir o que vai fazer. Quanto mais o Irã continuar escalando, maior vai ser a justificativa e a necessidade dos Estados Unidos também resolverem essa situação de uma vez por todas e escalarem do mesmo jeito. Essa é uma discussão bem curiosa, é uma discussão até complicada de se fazer, porque assim, ano passado, na Guerra dos 12 Dias, havia dito que o Irã tinha lá X mísseis, quantidade absurda, e que eles não estavam usando, tá, os mísseis novos, eles estavam usando o estoque velho contra Israel. E assim, a gente talvez não tenha muito como confirmar essa informação, tá? Parece que na Guerra dos 12 Dias, do ano passado, o Irã, mais pro término, começou a soltar uns mísseis mais poderosos. Eles têm um míssil lá hipersônico, né, que não tem como você interceptar. E fato é que, por fim do conflito dos 12 dias, as defesas de Israel estavam peidando já. E aí, beleza. O que aconteceu nesse meio tempo? O Irã, ele renovou ainda mais o seu arsenal de mísseis, ele comprou mísseis de outros países, porque é muito difícil falar sobre essas coisas, a gente não tem acesso a essas informações. Os mísseis, a tecnologia é somente do Irã mesmo? Será que a China não está por trás? Será que a Rússia também não está cedendo alguns mísseis? Enfim, é muito complicado saber exatamente qual é o poderio militar do Irã e, da mesma forma, é complicado saber qual que é o poderio militar dos Estados Unidos e de qualquer outra nação, certo? A China, ano passado, também fez um desfile e demonstrou, né, o seu poderio militar, mas será que é aquilo ali mesmo? É só aquilo ali? O que eles têm escondidos, tá? Antes da guerra, né, existia uma discussão de que se o Irã queria fazer um acordo ou não com os americanos. E a minha leitura era que o Irã, no fundo, ele não queria um acordo. Ele queria. Completamente errada a sua leitura, velho. Sinto muito, porque vamos lembrar que a Guerra dos 12 Dias ela começa no meio de uma negociação. Se eu não me engano, a negociação ia acontecer no final de semana. Ali no sábado ou no domingo, eles já estavam tendo encontros. Na quinta, Israel, pô, bombardeia o Irã. E esse é o ponto, tá? Esse conflito no Irã, por que os Estados Unidos está tão encucado com o Irã? Ah, porque o Irã persegue mulheres. Ah, porque o Irã é uma teocracia islâmica fundamentalista, escrota e nojenta. Sim, eu concordo. Teocracias são das coisas mais horríveis que o mundo já criou. No entanto, por que os Estados Unidos não fazem o mesmo com a Arábia Saudita? Na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres elas não podem nem andar de moto. Por quê? Eu explico por quê. Porque a Arábia Saudita não é contrária aos interesses norte-americanos, aos interesses estadunidenses. O Irã é a única nação que não se curvou perante ao Ocidente.
ou melhor, o Irã já foi curvado perante o Ocidente até a década de 70, lá no governo do Shah. E aí houve a revolução, os ayatollahs tomaram o poder, e desde então o Irã se coloca enquanto uma resistência frente ao imperialismo ocidental na região do Oriente Médio. Então, assim, atacar o Irã é importante para os Estados Unidos porque os Estados Unidos querem ter controle sobre aquela região. E o Irã é o país com maior território, é um país com um território centralizado, ou seja, ele é fundamental para a geopolítica de todo lugar, mas não se engane, esse não é o motivo principal. Atacar o Irã, na verdade, é atacar a China, porque os Estados Unidos não podem atacar a China diretamente. Mas, se os Estados Unidos atacar um país que é fundamental para o escoamento dos produtos chineses, porque a China está desenvolvendo a nova rota da seda, que vai chegar até a África, para desenvolver até a África. E aí tudo passa pelo Irã. O Irã é uma peça fundamental desse tabuleiro chinês. Se os Estados Unidos atacam o Irã e acaba com o regime iraniano e torna o Irã ocidental de novo, isso é um golpe brutal para a China. Tá entendendo? Então, a treta dos Estados Unidos, além desses conflitos geopolíticos com o Irã, é, sobretudo, um ataque ao BRICS, um ataque à China, certo? Então, assim, para os Estados Unidos, é muito importante essa guerra. Para os Estados Unidos, se essa guerra for vitoriosa, cara, é ganhar na Mega Sena para os americanos. E no caso do Irã, é o oposto. O Irã, ele estava a todo momento querendo negociar. A todo momento querendo negociar. Tanto é que desde 1997 a gente tem declarações de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando que o Irã tem bomba atômica. Estão fazendo bomba atômica, estão fazendo bomba atômica, estão fazendo bomba atômica. E até agora eles parece que não tem bomba atômica, mas eles estão fazendo bomba atômica. Faz 30 anos que eles estão fazendo bomba atômica e não fizeram ainda. Tá entendendo? Ou seja, é um espantalho que criaram, esse de que o Irã quer guerra, de que o Irã não quer negociar. Muito pelo contrário. O Irã é o mais interessado em negociar ali, porque a gente sabe que o poderio militar dos Estados Unidos é maior do que o poderio militar do Irã. Mas a gente não sabe exatamente, se os Estados Unidos entrar com força total nesse conflito, quais serão as percas dos Estados Unidos. Beleza, os Estados Unidos podem acabar com o Irã. Mas e aí? A custo de quê? A custo de quantos bilhões? Sabe? Então, assim, é completamente errada essa leitura. O Irã, desde o início, estava disposto a negociar. Desde o início, estava disposto, aberto a diálogo. Mas no meio dessa janela de negociações, pô, Israel fez o que? Atacou. E aí começou a Guerra dos 12 Dias. E agora, acima de tudo, tá? O ataque dos Estados Unidos acaba assassinando o Ayatollah Khamenei. Não só ele, mas a família dele também. Então, como que afirma que quem não quer o diálogo é o Irã? Me parece que quem não quer o diálogo é os Estados Unidos, não o Irã. Queria a guerra. Por quê? Porque simplesmente ele não acreditava que os Estados Unidos tinham boa fé, né, na vontade de fazer um acordo. Isso é óbvio, né? Quando é que os Estados Unidos teve boa fé em acordos internacionais? Nunca, nunca, nunca na história, certo? Porque o que os Estados Unidos pretende é continuar sendo o imperador, continuar sendo a nação que governa o mundo todo. E ela, para conseguir isso, ela tem duas formas, que são populares aqui no mundo da internet. Soft power e hard power. Soft power é a partir da persuasão midiática, da cultura. Então eles vão falar o seguinte, que a gente está indo levar liberdade, que a gente está indo levar democracia e avanços. Só que quando isso não cola mais, eles precisam partir para o hard power. Tá? É o que está acontecendo. Tem pessoas aqui no Brasil que defendem as ações dos Estados Unidos porque abraçaram o discurso do soft power, porque o Irã não sei o quê, porque o Irã persegue as mulheres, porque o Irã não sei o quê. Mas em outros países, como eu acabei de mencionar, a Arábia Saudita, não tem problema nenhum, né? Só que quando isso não vai para frente, eles precisam intervir de maneira direta. E vamos pensar comigo uma coisa. De fato, o Irã estava querendo negociar porque ele queria enriquecer urânio para fins pacíficos, segundo eles. E eu já vi muita gente debatendo
que o Irã, de fato, só queria enriquecer urânio para fins pacíficos, para fins civilizacionais, gerar energia e para desenvolver a nação. Pode ser que seja verdade isso? Pode, mas eu não. Eu, sinceramente, não confio. Eu não confio em nada. Eu critico todos os políticos. Eu não tenho partido político de estimação, político de estimação. Eu não confio em narrativa nenhuma, tá? Mas vamos assumir a hipótese de que o Irã, de fato, só queria desenvolver e enriquecer urânio para fins energéticos. Os Estados Unidos também não quer que nenhum país se desenvolva. Quando acabou a União Soviética e aí quando houve lá a Cartilha de Washington, que é um plano de desenvolvimento econômico neoliberal, que prometeu que todos os países que seguissem essa cartilha iam se desenvolver, me diga, quais países do terceiro mundo, que não são os países da Europa desenvolvida, os países imperialistas ocidentais, quais países que seguiram essa cartilha de Washington que se desenvolveram? A Argentina? Brasil? África do Sul? Qual? Nenhum. Então, o maior interesse dos Estados Unidos é manter os países subdesenvolvidos, os países do capitalismo periférico dependentes, enquanto que os Estados Unidos e as potências europeias continuem subjugando essas outras nações. Tá? Então, querer que o Irã se desenvolva não é interesse dos Estados Unidos, não é interesse ocidental. Portanto, mas para além disso, vamos supor que fosse somente isso. E aí os Estados Unidos atacam o Irã ano passado, ataca de novo esse ano, mata o Khamenei. Cara, você não acha que necessariamente o Irã agora tem um motivo para ter uma bomba atômica? Assumindo a hipótese de que no início era para fins pacíficos. Hoje eles não têm mais motivos para continuarem com o plano de fins pacíficos de desenvolvimento de energia nuclear, sabe? Ou seja, tem muita contradição em todas essas ações militares dos Estados Unidos, tá entendendo? A discussão sobre bomba atômica, a discussão sobre soberania nacional é uma discussão em voga no momento. A gente percebeu que os Estados Unidos mostrou que a ONU não serve para nada, de que direito internacional não serve para nada, você pode jogar tudo isso aí no lixo, tá? A única coisa que importa, a única coisa que de fato é direito internacional, a única coisa que de fato é interesses de nações e diplomacia internacional é bomba atômica. Você tem bomba atômica, você está no jogo. Se você não tem, você se fudeu. Tanto é que o Kim Jong-un da Coreia Popular, da Coreia do Norte, numa época, meu Deus, havia um terrorismo midiático sobre o regime da Coreia do Norte. E eu não quero defender o regime da Coreia do Norte, eu só quero falar que desde que ele desenvolveu a bomba atômica, ninguém mais conversa com a Coreia do Norte. Ninguém mais ataca a Coreia do Norte tal qual atacavam antes. Porque o cara, e aí, acima de tudo, ele é meio louco, né? Volte e meia, ele mira os mísseis para os Estados Unidos e fala, ó, vou atirar. Nesse ponto eu acho esse cara engraçado, eu até gosto dele. Mas enfim, o ponto é que os Estados Unidos não quer negociar, os Estados Unidos não quer que o Irã se desenvolva, nem para fins limpos, tá? De matriz energética limpa, para puro desenvolvimento civilizacional e muito menos para desenvolvimento militar, o que acaba gerando uma puta hipocrisia, né? O Irã não pode ter bomba atômica. Eu tenho um monte, mas o Irã não pode, sabe? Então, assim, quem vê de fora isso e não consegue perceber essa hipocrisia é porque é uma pessoa que está completamente fadada, cega, completamente alienada pelo discurso soft power dos Estados Unidos, pela influência dos Estados Unidos, a ponto de eu já ter ouvido, tá, pessoas afirmando que os Estados Unidos protegem o mundo, sabe? Que os Estados Unidos é a nação que protege a humanidade. Conversar com esse tipo de gente é assim, praticamente impossível, porque essa pessoa precisa voltar para o ensino médio, sabe? Se ela chega nesse ponto de afirmar que os Estados Unidos é a nação protetora do mundo, meu amigo, esquece. E, no final das contas, as exigências que os americanos fariam para o Irã naquele momento de negociação eram exigências
maximalistas. Ou seja, eu quero zero enriquecimento. Essa era uma exigência americana. Zero enriquecimento por parte do Irã. O Irã, pô, zero enriquecimento eu vou dar. Eu quero poder enriquecer. No argumento iraniano, para fins pacíficos e civis, para gerar energia. Mas eu quero enriquecer. Esse é um direito meu e eu não quero abrir mão. Os Estados Unidos já viravam e falavam assim, olha, nós não confiamos em você, você tem um programa nuclear escondido, não dá para você enriquecer. Você não pode enriquecer nada. Então, não tinha muito espaço, não tinha muita posição, a posição de barganha iraniana era muito ruim. E os Estados Unidos iam querer mecanismos de verificação muito sólidos. E o Irã sabia que não ia poder entregar esses mecanismos. Mecanismos de verificação que não existem para Israel. Existe um debate interessante se Israel tem ou não bomba atômica. Porque esses mecanismos de verificação, Conselho da ONU, Segurança Internacional, isso aí não vai para Israel. A gente não fiscaliza o programa militar de Israel. A gente não sabe exatamente o que Israel tem, o que Israel não tem ou não tem. Ou seja, tudo para nós e nada para eles. Essa é a ideologia, esse é o lema desse tipo de gente. Porque no fundo o Irã tem outro objetivo, que é, sim, ter uma bomba atômica. Então, E agora, né, diante de tudo isso, eles estão errados. Imagina só, você tem o líder supremo do seu país assassinado. Uma sequência de ataques. Você acha que eles estão errados em criar uma bomba atômica? Você não acha que a gente deu todos os motivos do mundo para eles terem uma bomba atômica? E aqui está um ponto que é interessante falar, que assim, quando fatos desse tipo acontecem ao redor do mundo, existe uma tendência do povo se unir ainda mais. Tá? Por isso que é muito complicado você atacar um país, você atacar um território, você invadir um território. É sempre muito mais difícil você atacar e conquistar do que você se defender. Quando essas coisas acontecem, o povo tende a se unir, tá entendendo? E a revolução dos ayatollahs, a constituição que foi criada a partir daí, é uma constituição que ela, em grande medida, se protege desses eventos, porque, perceba, o Khamenei morreu, mas o regime contra-atacou e está contra-atacando um peso pesado. Ou seja, não houve um caos, não houve uma ruptura, não houve um gap, um espaço de crise política interna de sucessão. Porque eles têm o líder supremo, mas eles têm outros comandantes, ele tem o presidente e tudo mais. Então, o regime continua acontecendo sem nenhum tipo de interferência, por mais que não tenha o líder supremo Ayatollah. Tá entendendo? Eles já fizeram isso pensando em momentos de crise como este. Então, assim, Irã está enraivecido e essa discussão sobre quem vai suceder o Ayatollah pode, com certeza, tá? O meu palpite é esse, levar ao surgimento de algum líder mais radical que o Khamenei. E outra, o fato do Irã não ter energia atômica, bomba atômica, muito se deve ao Khamenei, porque o Khamenei impediu o avanço dessa pauta. Se fosse um líder mais extremista, mais audacioso, com maior disposição, eles teriam falado assim, Estados Unidos vai tomar no cu, vamos fazer bomba atômica. Foda-se você, quer nos atacar, ataca. Porque, né, atacaram do mesmo jeito. Então, assim, existem grandes chances de um regime ainda mais fundamentalista, ainda mais extremista, ou de um líder mais extremista chegar no poder agora. O que aconteceu com o Afeganistão? Tá? O Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos. O que tem lá hoje? Qual que é o regime que tem lá hoje? Talibã, meu amigo. Muito mais radical do que era antes. Ou seja, existe uma tendência desses eventos acontecerem dessa forma. Ou seja, talvez, nesse sentido, o ataque dos Estados Unidos, a ofensiva dos Estados Unidos e a ofensiva de Israel acabou acontecendo um tiro pela culatra, sabe? Para o Irã, a guerra, ela talvez trouxesse uma situação melhor. Por que melhor? No sentido de você ter os países árabes, por exemplo, falando, não quero guerra, fechou meu espaço aéreo. O quanto que as economias hoje dos países do Golfo são grandes hubs, né? De logística, de transporte, as maiores companhias aéreas do mundo estão todas localizadas aqui. Estamos falando de Emirates, Qatar, todas
Há anos tenho falado sobre conselhos para jovens, e agora finalmente decidi aprofundar esse tema de forma sistematizada e Essas companhias, elas partem do mundo inteiro desses países. Então são grandes pontos de conexão com o planeta. São pontos logísticos também, você tem áreas financeiras, você transformou, os países do Golfo se transformaram em polos cosmopolitas de conexão entre o Ocidente e o Oriente, exatamente por eles estarem, né, colocados. E aqui tem uma discussão interessante também, porque o Irã atacou as bases lá do Catar, enfim, todos esses paizinhos ali ao redor que estão a serviço dos Estados Unidos foram atacados. E o que vai acontecer? Esses países, por estarem sendo atacados e, sobretudo, por estarem sendo abandonados pelos Estados Unidos, que assim, você acha que os Estados Unidos está se preocupando com a população, por exemplo, lá do Catar, enfim, é óbvio que não. Então, qual que vai ser a postura desses países? Eles vão continuar ao lado dos Estados Unidos? Ou eles perceberam que os Estados Unidos não quer nada com eles? Só quer explorar eles. E aí eles vão se unir ao Irã. Sabe? Isso são cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe o que vai acontecer. E uma série de coisas podem determinar essa decisão desses países. Sabe? Mas sim, está gerando um caos em toda a região, em todo o Oriente Médio, e esses países vão ter que tomar uma decisão. Os países que são ocidentais, eles vão ter que decidir. Continuamos ao lado dos Estados Unidos ou foda-se os Estados Unidos e vamos se voltar e apoiar o Irã e ajudar o Irã a expulsar os Estados Unidos daqui. Meio que no meio, dependendo do ângulo, do ponto de vista para onde a gente olha do mundo. E a economia desses países vai parar. O Oriente Médio está parado agora. Os voos estão cancelados, as pessoas estão com medo. Eu recebi várias mensagens aqui de um monte de gente que está na região, brasileiros que estão no Catar, estão no Emirados. Muita gente me mandando mensagem, me mandando vídeos, contando coisas, perguntando com medo o que eu faço, para onde eu vou. Saio, vou para Oman. Tem todo tipo de situação de gente que está lá. Então vocês imaginam o efeito que isso tem nesses países. E o Irã está contando que aí eles coloquem pressão. E se tiver que ter uma negociação, um cessar-fogo, aí a posição de barganha do Irã melhora. Então, existe um lugar ou uma lógica que o Irã entende que faz sentido a guerra. E, claramente, os dois entendiam isso e por isso que nós estamos nesse lugar. E isso ficou agora mais claro, né, para mim. Não é bem assim. O ponto é que o Irã, vamos lembrar, cara, o Irã são os herdeiros, tá? O regime dos ayatolás, enfim, o Irã são os herdeiros do antigo Império Persa Aquemênida, o império mais poderoso do lado oriental do mundo da antiguidade. Muito daquilo que a gente entende enquanto civilização, muitos dos avanços civilizacionais que nós utilizamos hoje em dia, e até mesmo questões geopolíticas, a gente aprendeu com os persas. Tá entendendo? Vocês têm só um exemplo, assim, que eu poderia citar vários, mas os persas foram que inventaram o sistema de correios, sabe? Os persas é que tiveram a sacada de que se para você expandir o império e para você conseguir fazer isso, você pode dominar o outro povo, mas você não pode mexer na cultura do outro povo. Tanto é que o Alexandre o Grande aprendeu com eles. E aí o Alexandre fez as campanhas até as Índias e ele conseguiu administrar um império daquele tamanho, porque se eu só cobro impostos é de boa, desde que eu deixe liberdade religiosa e cultural para os dominados. Isso foi uma sacada persa, tá entendendo? Que hoje a gente reproduz. Ou seja, comprar briga com um país tão antigo, com um estoque de conhecimento tão antigo, não é brincadeira, não. Eu acho que, assim, pode ter havido algum tipo de subestimação. Subestimaram o Irã, talvez. Eles não têm bomba atômica, sim. Eles sabem do poderio do Irã, eles sabem da história do Irã, mas eles podem ter pensado que, pô, a gente vai matar o Khamenei e talvez eles se rendam. E a gente viu uma reação contrária, porque, de novo, fato que os Estados Unidos têm mais poderio militar que o Irã, mas Israel não tem. Israel tem uma tecnologia militar fodida, uma tecnologia de ponta, só que Israel tem um problema que é muito pequenininho. Israel é 70 vezes menor do que o Irã. Israel não aguenta uma guerra contra o Irã por muito tempo, sabe? Então, o Irã pode estar pensando da seguinte maneira:
Vocês querem ir pro tudo ou nada? Vamos, mas eu vou cair atirando. E esse cair atirando do Irã significa acabar com Israel. O Irã tem pleno potencial de acabar com Israel. Porque basta entrar ali 100 daqueles mísseis hipersônicos, acaba com Israel. Israel é um cozinho, é um paísinho pequeno. Tá entendendo? E aí como que Israel vai se reerguer? Porque o exército de Israel é um exército formado por civis, tá entendendo? Quando Israel vai pra guerra, significa que tem professor indo pra guerra, que tem engenheiro indo pra guerra, que tem pedreiro indo pra guerra, que tem comerciante indo pra guerra. A nação para quando essas tropas israelenses começam alguma operação militar. O Irã tem 3 exércitos, tá entendendo? Então, assim, invadir por terra, sem chance. Se o Donald Trump invadir por terra, se ele cogitar essa hipótese, é o fim do império do governo do Trump. Tá? Israel não tem a menor chance de fazer isso também. Portanto, o Irã ele tem uma arma ao seu lado, que é essa força militar, essa vasta extensão territorial. E assim, se o Irã conseguir levar a guerra por vários dias, Israel não aguenta e os Estados Unidos pode também não aguentar por conta do custo operacional de tudo isso. Os Estados Unidos têm pleno poder de acabar com o Irã, mas quanto que vai ser o prejuízo? Quanto que vai custar os cofres? Sabe? Todas essas bases militares destruídas. Se for custo humano, como que fica a popularidade do Trump? Tá entendendo? Então não é fácil, velho. O Irã é um país foda. O Irã é um país extremamente preparado. E bem, esse conflito, ele pode não ter sido bem avaliado. Pode não ter sido bem avaliado. Mas vamos lembrar que Donald Trump precisa esconder, precisa ofuscar o caso Epstein, né? Ou seja, entre assassinar crianças e violentar crianças, no sentido, né, que vocês estão entendendo, no caso Epstein, o Donald Trump fica indeciso. Pelo menos está evidente. O Irã realmente também queria a guerra. Dado a resposta que o Irã está tendo, é um sinal. Por que eu falo isso? Porque nós podemos comparar com as outras ações militares americanas e israelenses. Então, quando o Trump, no seu primeiro mandato, ele matou o Soleimani, que era o líder da Guarda Revolucionária, ele simplesmente, o Irã retaliou como? O Irã foi lá e jogou um míssil telegrafado, combinado, numa base, avisando. Isso era uma retaliação de verdade. Pra quê? Pra dar um save face, virar e falar assim, olha, tá bom, uma saída honrosa, já retaliei, mas olha como foi minha retaliação, não quero continuar. Isso aconteceu. Vocês entenderam o que ele acabou de falar? Essa foi minha retaliação, não quero continuar. 2 minutos atrás, ele afirmou que o Irã queria guerra. É óbvio que o Irã não quer guerra. Inclusive, esse assassinato, esse evento que ele está falando, do líder da Guarda Revolucionária Soleimani, ali era o momento do Irã desenvolver bomba atômica, velho. Ali era o momento, tava claro, era nítido que essa guerra ia se prolongar, que esse conflito ia continuar e que o Irã estava indefeso. Tá? Agora, assim, só para encerrar o vídeo, senão a gente vai fazer um vídeo muito longo. Cara, bizarro o fato do Khamenei ser assassinado em casa. Como que ele não sabia? Como que ele não estava se dando ao luxo de se proteger, entende? O Netanyahu, por exemplo, qualquer peido que acontece, ele vaza para a Europa. O Khamenei não fez isso. Será que ele queria virar um mártir? E ele se sacrificou? Não sabemos. Não sabemos. Se for essa jogada, foi uma jogada muito inteligente dele. Se não foi essa, é esquisito. O fato dele não ter se protegido, sei lá. De todas as formas, o Irã é um país fundamental. Essa guerra tem um potencial de escalada infinito, porque, que nem eu disse, o conflito no Irã tem todos os problemas e todas as questões geopolíticas e interesses no Irã, mas, sobretudo, é um ataque ao BRICS, é um ataque à China. Portanto, se o regime do Irã cair, isso é péssimo para a China. E se é péssimo para a China, é péssimo para o BRICS, afeta a Rússia, ou seja,
o BRICS não pode deixar, tipo, realmente eles não podem deixar essa guerra escalar demais. Eles não podem deixar o Israel e os Estados Unidos acabar com o Irã. Portanto, a gente não sabe, pode já estar havendo ajuda econômica, tecnológica da China e da Rússia. Porque, de novo, o Irã caindo é um duro golpe contra a China. E a China não. Cara, a China é outra civilização de mais de 5 mil anos. Ou seja, essa guerra tem um potencial de escalar a nível global. Portanto, já vai pensando aí se vale a pena pagar a fatura do cartão, se vale a pena ir para o trabalho. Tô brincando. De qualquer forma, acho que vamos parar por aqui. Obrigado pela atenção, espero que eu tenha contribuído um pouco com esse react, com as minhas observações, e até a próxima.